Bom, para a aula de hoje, nós vamos revisar o conteúdo de grandezas e medidas. Primeiro, nós vamos começar aí com uma tirinha mostrando a utilização da unidade de comprimento, que é uma das unidades de medida no nosso cotidiano. Aí o papagaio diz o seguinte: Caco, qual é a sua altura? E ele responde: eu tenho 800 milímetros. Aí ele vai e diz: mudar a unidade de medida não vai te deixar mais alto. Aí ele fala, né, com a cara triste, né? Cara, o que eu fiz pra você? Então, uma tirinha aí de humor, mas que dentro desse humor, ele utiliza o humor como? Fazendo uma transformação de unidade de comprimento. Ele vai dizer que ele tem 800 milímetros, 800 é um valor alto. Ele aumenta o valor, só que ele diminui a unidade de medida. Então, nós temos aí a utilização dessa unidade de medida no dia a dia. E aí nós temos: vimos que, para medir qualquer grandeza, é necessário escolher uma unidade adequada e compará-la com as que será medida. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, são atribuídas unidades de medida padrão para as grandezas, e com base nessas unidades, são definidas unidades maiores que elas, os múltiplos, e unidades menores que elas, os submúltiplos. Para cada caso, deve-se analisar qual unidade de medida é mais adequada. Aí, note que na tirinha que nós acabamos de ler, Caco expressou sua medida, a medida de sua altura, em milímetros, para que o amigo entendesse que ele era mais alto do que apresentava ser. Em casos como esse, fazemos a conversão para uma unidade de medida mais adequada, ou seja, no caso da unidade de comprimento, a unidade mais adequada para determinar a altura é em centímetros, quando algo é menor, ou em metros, quando, por exemplo, no caso, a altura de pessoas adultas, né? Então, nós temos essa revisão do que seria unidade de medida. Hoje, nós vamos começar o estudo específico de uma dessas unidades de medida, que é a unidade de comprimento. Como falou lá no início, nós vimos que eu preciso ter uma unidade padrão, e aí eu vou ter unidades maiores que ela e menores que ela. Então, eu tenho aqui. Já vimos que o metro é a unidade padrão para medir comprimentos, e que essas unidades não é adequada, por exemplo, para medir distância entre duas cidades, ou o comprimento de um grão de arroz. Para cada caso como esses, foram criados múltiplos do metro, unidades maiores que ele, e os submúltiplos, que são unidades menores que ele, porque eu não vou conseguir, é a unidade padrão de comprimento, mas eu não vou conseguir medir tudo com o metro. Aí nós temos o submúltiplo adequado para medir o comprimento de um grão de arroz é o milímetro. E depois a gente vai ver quanto ele vale em metros. E o múltiplo adequado para medir distâncias entre duas cidades é o quilômetro. Existem casos em que as distâncias são ainda maiores e o quilômetro também não é uma unidade de medida adequada, como na medição de distância entre planetas e estrelas. Nesse caso, é usada uma unidade de medida baseada em distância média da Terra ao Sol, chamado de unidade astronômica. Essa unidade astronômica ela é dita como uma UA. É o símbolo para ela. Por exemplo, metro é o M. A unidade astronômica é UA. E equivale a muitos metros, como a gente pode ver aqui no texto. Essa daqui ela não entra como um múltiplo e um submúltiplo do metro dentro da tabela de conversão de medidas. Aí nós temos essas ilustrações aí mostrando em cada situação o que a gente vai utilizar, o que seria mais adequado para utilizar para medir cada uma delas. E aí nós temos 605 quilômetros. São 600 mil é igual a um metro. Aí ele faz essa transformação aqui. Então, 605 quilômetros é a mesma coisa que 605 mil metros. Que seria, ele diz, então, a distância entre Maceió e Salvador é de 605 quilômetros, que equivale a 605 mil metros. Aí uma outra transformação. Este caderno tem 28 centímetros de comprimento. Como posso expressar sua medida em metros? Isso seria uma transformação da unidade de medida que nós vamos ver depois, eu escrevo no papel. Aí aqui nós temos essa tabela de transformação. A unidade padrão é o metro. Vou puxar aqui, o metro.
Os múltiplos do metro são os valores maiores que ele, decâmetro, hectômetro e quilômetro, com essas siglas. Os menores, que são os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro, que eu vou estar mostrando também depois no papel, porque a gente utiliza dessa tabela para poder fazer as transformações. Dentro dessa tabela, o menor é o milímetro, que é 1000 vezes menor que o metro. Mas, além disso, ainda existem outros valores menores, outras unidades menores que o milímetro, que é o micômetro e o nanômetro, que são utilizados para poder medir seres microscópicos, que são objetos que nós não podemos, seres que a gente não pode ver a olho nu, que é preciso do microscópio para poder utilizar. Então, aí a gente tem os múltiplos e os submúltiplos do metro, que é o que eu acabei de dizer, né? Os múltiplos, decâmetro, hectômetro, quilômetro, maior que o metro. Essas unidades depois eu mostro na tabela. E os submúltiplos, que são decímetro, centímetro e milímetro, que são valores menores que o metro. Dentro dessa tabela é que nós vamos fazer as transformações dessas unidades de comprimento. Transformar de uma unidade para outra unidade. Que foi o exemplo da tirinha lá. O que ele fez? Ele pegou sua medida em centímetros, em metros, que é o que a gente utiliza para determinar a medida de animais maiores, como o caso do macaco, e transformou em milímetros para poder fazer essa. Para se sentir mais alto, como ele disse, né? Então, nós temos aqui a tabela, como eu mostrei para vocês, a unidade padrão, os menores para cá, os maiores para cá. Se eu tenho a unidade do maior para o menor, eu vou multiplicando de 10 em 10. Do menor para o maior, dividindo de 10 em 10. Isso daqui a gente vai pular, porque eu vou mostrar para vocês agora todas essas transformações que está mostrando aqui. Eu vou mostrar para vocês agora no vídeo que vocês podem estar acompanhando aí. Então, vocês têm aí. Então, como nós vimos lá no livro, a unidade padrão de comprimento é o metro. Nós vimos lá, na verdade, primeiro nós vimos unidades de medida. Vimos que uma das unidades de medida, revisão de unidades de medida, uma das unidades de medida é o comprimento, que a gente pode estar utilizando de instrumentos para poder medir. A régua, que a gente pode delimitar medidas em centímetros. Temos também a trena, que ela possibilita medidas em centímetros e também em metros. Aí, para unidades menores, por exemplo, se eu quiser determinar uma unidade menor, como milímetro, unidades menores como milímetro, a gente vai ter o paquímetro, que é um instrumento utilizado para medir valores menores que o centímetro. Se a gente quer determinar medidas maiores, como distâncias em quilômetros, aí tem um instrumento chamado topógrafo, que vai determinar essas medidas em quilômetros. Então, vai ter diversos instrumentos utilizados para poder determinar unidades de comprimento diferentes. Essas unidades de comprimento vão ser os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, a unidade padrão é o metro, que a gente determina pela letra M. A unidade padrão é o metro. Então, a gente vai fazer aqui, construir aquela mesma tabelinha que a gente teve lá no livro, né? Nós vamos ter aqui a unidade padrão é o metro. Aí nós temos os múltiplos do metro. Múltiplos são medidas maiores que o metro. Nós vamos ter aqui, para os múltiplos do metro, que são valores maiores que o metro. Então, eu tenho valores maiores que essa unidade padrão. Se esses valores são maiores que essa unidade padrão, eles serão chamados de múltiplos. Então, para os múltiplos do metro, nós temos o decâmetro. A sigla para o decâmetro vai ser o D.
AM. Nós temos o hectômetro, que a sigla é o HM. E nós temos o quilômetro. Então, nós temos essas três medidas que são maiores que o metro. Relembrando, então, são elas o decâmetro, que é 10 vezes maior que o metro. Hectômetro, que é 100 vezes maior que o metro. Nós temos o hectômetro, 100 vezes maior que o metro, e o quilômetro, que é 1000 vezes maior que o metro. Não coube aqui um quilômetro. Lembrando que o quilômetro não se escreve com a sigla é com K, mas se escreve com Q. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. 10 vezes maior, 100 vezes maior, 1000 vezes maior. Depois, nós temos os submúltiplos do metro. Submúltiplos significa que eles são unidades de medidas menores que o metro. Então, eu tenho 3 unidades de medida maior que o metro e 3 unidades de medida menor que o metro. Essas unidades de medidas menores que o metro serão que o metro. Então, eu tenho 3 unidades de medida maior que o metro e 3 unidades de medida menor que o metro. Essas unidades de medidas menores que o metro serão decímetro, que é DM, centímetro, CM, e milímetro, MM. Então, os menores. O decímetro, que é 10 vezes menor que o metro, D de 10. Centímetro, 100 vezes menor que o metro, 100. E milímetro. O milímetro, que é 1000 vezes menor que o metro. Dessas 6 unidades, 3 submúltiplos, 3 múltiplos, mais a unidade padrão, que é o metro, nós temos 7 unidades de medida. Dessas 7 unidades de medidas, as mais utilizadas cotidianamente são quilômetro, o metro, o centímetro e, em algumas situações, o milímetro. Nessas utilizações, por que então que tem esse decímetro, hectômetro e decâmetro? Para organizar uma tabela de 10 em 10. Então, eu tenho uma unidade de medida. E eu tenho uma tabela organizada de 10 em 10. 10 vezes menor, 100 vezes menor, 1000. 10, 100, 1000. 10, 100, 1000. Para poder fazer a transformação. Então, a transformação é feita em cima dessa unidade de medida. Então, eu vou ter sempre o maior para o menor, ou do menor para o maior. E aí a gente vai ter essas transformações de 10 em 10, multiplicando ou dividindo. Se eu estou numa unidade maior e quero ir para uma unidade menor, vai ser nesse sentido. Minha setinha vai estar nesse sentido, do maior para o menor. Do maior para o menor, eu vou multiplicar de 10 em 10. Do menor para o maior, se eu estou numa unidade de medida menor e quero transformar ela em uma unidade de medida maior, eu vou dividir de 10 em 10. Então, eu não preciso armar a conta. Multiplicar de 10 em 10, eu vou acrescentar zeros ou eu vou deslocar a vírgula para a direita. Dividir, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda.
Direita multiplica, esquerda divide. Quantas casas? Quantas casas eu tenho de diferença daqui? Vamos a um exemplo. Se eu tenho 5 quilômetros e quero transformar esses 5 quilômetros em decímetro, nós vamos fazer da seguinte maneira. 5 quilômetros. Onde é que está o quilômetro? Aqui. E eu quero ir para onde? Para aqui. Eu vou sair de quilômetro e quero chegar em decímetro. Então, toda vez que eu vou fazer uma transformação, eu posso desenhar. É mais fácil. Eu desenho a tabela e aí eu vou posicionando meus valores na tabela. Então, eu estou em 5 quilômetros, quero chegar em decímetros. Eu vou contar quantas casas é até chegar. Eu não conto a casa que eu estou, mas eu conto a casa que eu quero chegar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, são 4 casas. Do maior para o menor. Então, eu vou multiplicar. Se é 4 casas, eu vou multiplicar por 10 mil. Então, eu vou ter 5 vezes 10 mil. 4 casas, são 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Multiplicar por 10 mil significa deslocar a vírgula 4 casas. 5. A vírgula está aqui. Eu vou deslocando ela para cá. Para a direita. Então, eu tenho uma casa, 2, 3, 4. Como eu não tinha vírgula e era para multiplicar, eu posso também utilizar a ideia de só acrescentar os zeros. Eu tenho 5 e vou acrescentar 4 zeros. 50 mil. Então, 5 quilômetros é a mesma coisa que 50 mil decímetros. E se for o contrário, eu tenho 225 centímetros e quero transformar em hectômetros. Como é que eu vou fazer? A mesma coisa. Nós vamos pegar aqui. Agora eu estou em centímetros. Aqui. Vou fazer de outra cor, para não misturar com outra. Agora eu estou aqui em centímetros e quero ir para hectômetros. Aí eu vou contar. Não conto a casa que eu tô, mas conto a casa que eu quero chegar. Então, eu estava em centímetros. 1, 2, 3, 4. 4 também. Então, é 10 mil. Mas eu vou multiplicar, eu vou dividir. A mesma coisa. Do menor para o maior, divide. Então, eu vou ter, fazendo aqui embaixo, 225 dividido por 10 mil. Cada casa é um zero. Então, é 1, 2, 3, 4. 4 casas. Cada casa, um zero. Dividir por 10 mil, eu vou deslocar. Dividir é diminuir o número. Então, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda agora. Então, nós vamos ter aqui. Ao deslocar a vírgula, eu vou deslocar a vírgula 4 casas. Observe. A vírgula está aqui. Quando a vírgula não aparece, significa que o número é inteiro. Então, a vírgula está no final dele. Então, eu vou deslocar. 1, 2, 3 casas. Acabou o número. E eu só desloquei 3 casas. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar zeros para mim continuar. Então, eu desloquei 3 casas. Eu vou colocar um zero. 4 casas. Pronto. Então, a vírgula ficou aqui. Só que um número, ele não pode começar com a vírgula. Então, eu vou colocar mais um zero aqui para mim colocar a resposta. Então, a vírgula ficou aqui. E a minha resposta é 0,0225 hectômetros. E aí eu faço essa transformação. Bom, então agora nós vamos testar os conhecimentos. Nós vimos aí essas unidades, essas transformações dessas unidades. E agora eu vou deixar para vocês aqui essa tabelinha. Então, complete a tabela fazendo as transformações. Então, eu tenho aqui, na primeira coluna da tabela, quais são as transformações que é para fazer, a unidade de medida que eu tenho. Na segunda coluna, a unidade de medida que eu quero chegar. Aí, vocês podem seguir aqui, né? Aquela mesma que é uma outra maneira, em forma de escada, mas é a mesma coisa, a mesma transformação. Então, dê uma pausinha no vídeo, respondam aí essas 5 perguntas, depois volta para o vídeo para a gente continuar aí e ver lá a resolução. Informação.
Pronto. Então, voltando aqui, eu pedi vocês que resolvessem lá. Trouxe lá uma tabelinha. A tabelinha da questão tá aqui. Trouxe lá uma tabelinha com 5 transformações. Pedi que fossem feitas lá 5 transformações. Aí a gente vai fazer essa transformação. Primeira coisa para a gente poder fazer uma transformação, se eu tenho uma questão de transformação e eu não tenho em mãos a tabela de transformação. Posso escrever, ela é uma tabela simples que a gente consegue escrever rapidinho. Eu vou lembrar que eu vou sempre começar no meio, que é o metro, que é a minha unidade padrão. Para cá, eu tenho os valores menores que o metro, que são os decímetros, centímetros e milímetros. Para cá, eu tenho os maiores, que é o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Eu posso escrever também para me lembrar que se eu tiver do maior para o menor, eu multiplico. Do menor para o maior, eu divido. E com isso daqui eu vou conseguir fazer todas essas minhas transformações. Então vamos lá, corrigindo aí para ver se vocês conseguiram fazer. Minha primeira transformação é de quilômetro para metro. Então eu estou em quilômetro e quero ir para metro. Aqui a tabela. Então eu vou contar. Não conto quilômetro, mas conto metro. 1, 2, 3. Então, 3 é 1000. Então, eu vou fazer 3. Eu vou multiplicar. Por quê? Porque eu tô do maior para o menor. Então, eu vou multiplicar. Multiplicar por quanto? Eu tenho quantas casas? 1, 2, 3. Então, é um número com 3 zeros. Então, eu vou multiplicar por 1000. Eu vou fazer 3 vezes 1000. Aqui é um cálculo simples. 3 vezes 1000, 3000. Por quê? É só fazer o 3 e acrescentar 3 zeros. Já que é multiplicação. Então, são 3.000. 3 quilômetros são 3.000 metros. Aí depois nós temos aqui de metro para decímetro. Agora eu estou em metro e quero ir para o decímetro. É só, observe, de metro para decímetro é uma casa só. Eu não vou contar o metro, mas eu não vou contar o metro, mas eu vou contar o decímetro. Então é uma casa. Do maior para o menor, então eu vou multiplicar. Eu vou fazer o 12 vezes 10. Por que 10? Porque é um zero só, porque é uma casa. 12 vezes 10, multiplicar por 10 é só acrescentar um zero. Vai dar 120. Então, nós vamos ter que 12 metros são 120 decímetros. Agora aqui, o outro exemplo, eu estou em milímetro e quero ir para centímetro. Estou em milímetro e quero ir para centímetro. É uma casa só também. Só que é do menor para o maior agora. Se é do menor para o maior, eu vou dividir. Eu vou pegar os 4, separando aqui, eu vou pegar os 4 e dividir por 10 agora. Dividir por 10 porque é uma casa só de diferença. O dividir por 10, eu vou deslocar a vírgula uma casa, porque 10 só tem um zero. Então, a vírgula, ela está aqui. Eu vou deslocar a vírgula uma casa, ela vai parar aqui. Só que o meu número, ele não pode começar com a vírgula. Então, eu acrescento um zero na frente dele. Como era para deslocar só uma casa, já deu. A vírgula estava aqui, passou para cá. Então, meu resultado é 0,4. Então, 4 milímetros é a mesma coisa que 0,4 centímetros. E aí depois nós temos de metro para centímetro. Eu estou agora em metro e quero romper para centímetros. Do maior para o menor. Então, eu vou multiplicar. Multiplicar por quanto? 1, 2. São 2 casas, então eu vou multiplicar por 100. Então, eu estava em 3,5 e vou multiplicar por 100, porque são 2 casas. Nesse caso aqui, observe que multiplicar a gente já viu que é só acrescentar os zeros. Só que aqui eu tenho uma vírgula, então aqui não vai ser só acrescentar os zeros, eu vou ter que deslocar a vírgula também.
É a mesma coisa que deslocar a vírgula. Na divisão eu vou deslocar para cá. Na multiplicação eu desloco para cá. Mesma coisa. Então eu vou deslocar agora para a direita, porque é multiplicação. Eu vou deslocar quantas casas? 2 casas. Então eu tenho aqui uma. Só deu para deslocar uma casa. Eu preciso deslocar 2. Então eu vou acrescentar um 0 aqui. 2 casas. Pronto. Desloquei 2 casas. A vírgula parou no final do número depois do 0 que eu acrescentei. Então significa que a minha resposta é 350. Então, 3,5 metros são 350 centímetros. E por último, nós temos aqui a transformação agora de centímetro para metro. Agora, eu estou em centímetro e quero voltar para metro. É a mesma coisa, só que ao contrário. Aqui era de metro para centímetro, aqui de centímetro para metro. Agora, eu estou em centímetros e quero ir para metros. Agora é do menor para o maior. Do menor para o maior divide. Quantas vezes? 1, 2. Então, 10, 100. Então, eu tenho aqui 7,21. 7,21, não por centímetros não. Dividido por 100. 100 porque são 2 casas. 2 casas. Cada casa é um 0. Dividir, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda agora. Então, nós vamos ter que a vírgula está aqui. Eu tenho que deslocar ela 2 casas. Uma casa, aí acabou, não dá mais. Aí eu vou acrescentar o 0. 2 casas. Quando a vírgula para no final do número, não preciso acrescentar mais nada, é um número inteiro. Quando a vírgula para no início do número, eu preciso acrescentar mais um 0, porque o número não pode começar com 0. E aí eu vou ter como resultado 0,0721. Então, eu tenho aqui que 7,21 centímetros é a mesma coisa que 0,0721 metros. E aí nós temos as transformações. Confere aí a transformação que vocês fizeram, se conseguiram chegar nestes resultados. Então, para a aula de hoje de unidades de medida foi isso, a unidade de comprimento. Bons estudos e até a próxima.